Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos conversar sobre esse exercício Binary Tree Maximum Path Sum, né, que seria o maior caminho da soma de uma árvore, dentro de uma árvore binária, né? É um nome grande. E aí a gente vai receber então aqui a nossa árvore, né, binária e nós temos que devolver qual que é o valor do maior caminho encontrado, né? E aí aqui está até falando, né, uma coisa importante, que esse caminho não necessariamente passa pela raiz, né? E aí está dizendo aqui que o nó ele só tem que aparecer uma vez na sequência, né, do caminho. E o caminho, então, é um caminho que seria qualquer caminho que passa entre dois nós, né? E aí tá aqui a explicação e tá já dizendo uma coisa que é importante, né, que é para a gente devolver, então, a soma, né, desse caminho, né, a maior soma possível de caminhos non-empty, né, que seria, né, não vazios, né? Então, ok, aqui os exemplos, né, sempre ajudam a gente a entender. Então, a gente tem aqui esse caminho, né, que seria, então, o 2, 1, 3, que devolve 6, né, que seria 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 6, né? Então, é isso. Aí aqui a gente tem um segundo exemplo, onde que a gente tem esse caminho aqui, o maior caminho, está até dizendo aqui que é esse 15, 20 e 7. E uma coisa importante, né, que a gente vai até ver que a gente vai precisar, né, isso é um dos edge cases que a gente vai precisar de prestar atenção, né, que existem valores negativos, né? E se a gente for pensar, se a gente tiver um valor negativo dentro do nosso caminho, pode ser que a gente não consiga encontrar os outros caminhos, né? Dependendo da técnica que você usa. Então, vamos então pensar, né, nesse exercício, né? É um exercício difícil, mas se a gente for pensar, ele usa bastante de um exercício que a gente já tem aqui no canal, que é o exercício Diameter of Binary Tree, né, que seria o diâmetro da árvore binária. Então, como que a gente calculava o diâmetro? A gente queria encontrar o maior caminho entre dois nós, assim, né? Então, como que a gente fazia, né? A gente pegava o primeiro, a gente olhava, né? A gente fazia tipo um pause-order, né? Que é também, né, um spoiler, o que a gente vai fazer aqui. E a partir disso, a gente olhava, assim, o caminho era sempre a soma dos caminhos, né? Tipo, da esquerda e da direita, né? Só que dessa vez a gente não está pensando no tamanho, né, do caminho. A gente está querendo usar o valor do próprio nó. Então vai ser isso, né, que a gente vai fazer. Só que, então, como a gente não precisa devolver o caminho em si, a gente só vai precisar de guardar, então, os valores que a gente encontrou. Então, para isso, a gente vai usar, então, um array, né, onde que a gente vai começar ele com um valor pequeno. E nesse caso aqui, como a gente um bom candidato, né? Assim, a gente pode botar menos infinito, né? Já que a gente quer encontrar o maior. Mas um candidato também, né, que a gente pode usar seria o valor, assim, inicial da raiz mesmo, né? Então, a gente usa o valor da raiz e a gente faz os cálculos ali, né? E isso pode servir, né, como nosso valor ali mínimo. Então, vamos codar, né? Então, inicialmente, então, a gente vai fazer um res aqui, um node.val, né? Que seria o valor. Aqui está dizendo, né, que é para a gente devolver, está dizendo of any non-empty path, né? Então, assim, eu acho que talvez isso é uma das coisas, né? Tipo, se você está fazendo isso como uma entrevista ou alguma coisa, você vai precisar de perguntar se você pode ou não assumir, né? Que, por exemplo, e se não vir se vir uma árvore vazia, né? O que você faz, né? Então, eu vou colocar aqui, né, que se a gente não tiver uma raiz, a gente retorna zero, né? Então, isso é um valor, né? Só para a gente saber que quando eu faço... Opa, eu botei node aqui, mas seria root. Se eu fizer aqui um root.val, né? Então, tem um valor aqui dentro, né? Porque se não tiver nada, a gente já retornou aqui. Então, ok, vamos criar então a nossa função, né? Um dfs. E você vai ver que ele segue exatamente aquele padrão, né, que a gente usou lá no exercício do diâmetro. Então, aqui a gente vai fazer, então, se não tiver, né, se não tiver um nó, a gente vai retornar, então, zero, né? Vamos, então, fazer aqui um left, onde que a gente vai andar, né, com o nosso
na nossa árvore, né? Lembrando que é um pos-order, né? Pos-order é o quê? Você visita todas à esquerda, depois todas à direita, e só a partir disso que você começa a fazer os cálculos, né? Então, a gente sabe que esses nossos folhas da esquerda, eles são os primeiros a serem visitados, e depois, enfim, né? Qualquer dúvida também sobre isso, tem outro vídeo que é chamado de pos-order. Então, né, que seria o pos-order. É isso, ok, né? Então, aqui, nesse momento que do nosso código, nós terminamos de visitar, né? E se a gente quisesse achar o maior caminho possível que passa pela raiz só, né? Por exemplo, né? Como que nós faríamos? Nós faríamos um node.val mais, né? A soma, né? Então, seria o máximo do nosso left e do nosso right, né? É isso que seria a nossa forma, né, de encontrar. Então é isso que vai retornar para a gente, né? Toda vez que a gente faz a nossa chamada, a gente vai sempre retornar a soma, né, daquele, por exemplo, aqui eu cheguei no 9, né? Não vai ter nada, né, nem na esquerda nem na direita, então vai retornar 0. Então aqui nesse caminho o máximo foi 9. Então aqui quando a gente chegar aqui no menos 10, a gente vai olhar qual é o maior à esquerda, né? E depois o maior à direita, né? Então aqui no caso seria esse 9, e a gente vai somar com o menos 10, né? Porque ele faz parte, né, do caminho aqui, e o máximo aqui desses caminhos, né? Que no caso aqui até seria esse daqui, né? Esse que incluiria o 15, né? E aí, ok, né? Então seria isso, né? Só que a gente está querendo atualizar o maior possível. Quando a gente está falando do maior possível, a gente vai ter que, então, fazer aquilo, né? Um res na posição 0 vai ser o nosso máximo entre o que já tiver lá, né? Porque a gente vai estar sempre atualizando com o maior valor que está ali dentro, né? Do nosso res, né? Que ele só serve mesmo para tipo, eu encontrei um caminho, né, que é maior do que o que está guardado lá. Enfim, é aquela mesma lógica de quando você quer encontrar o máximo de algum valor, né? Porque aqui a gente está usando isso, mas poderia ser só uma variável mesmo, né? Mas, ok. E agora, como que a gente calcula o nosso caminho? Vai ser sempre um left, né, mesmo, mais o right, né? Lembrando que foi até isso, né, que a gente viu, mas você vai sempre ter que incluir o nó atual, né? Então, aqui a gente vai fazer um node.val. E aí, seria isso. Só tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Como eu comentei, um dos edge cases aqui é quando você tem esses valores que são negativos. E toda vez que você tem um valor negativo, se você inclui ele, por exemplo, né, aqui, esse caminho aqui, o maior caminho é esse, 15, 20 e o 7, né? Mas se a gente for fazer, né, o cálculo e se incluir esse menos 10, a gente pode não encontrar que esse daqui que é o maior caminho, né? Então, como que a gente faz isso? Tanto no left quanto no right, quando a gente vai fazer o cálculo dos outros, a gente seta o nosso início como 0, né? Então, por exemplo, porque nos próximos cálculos a gente vai desconsiderar, é isso que vai estar acontecendo, né? Os valores aqui negativos, né? Então, aqui a gente vai fazer, então, left vai ser sempre um máximo entre o left e um 0, e o nosso right também vai ser sempre um máximo entre o nosso right e o 0. E aí, isso vai corrigir, né, para a gente conseguir encontrar os caminhos que que não têm os valores negativos, né? Nesse caso aqui, eu acredito até que nem daria erro, né? Porque como a gente faz um pós-ordem, né? A gente provavelmente encontraria esses 15, 5 e 20 antes do menos 10 aqui. Então, poderia ser até que não daria esse problema. Mas a gente não sabe onde que vai estar esses valores, né, negativos. E poderia ser que realmente, né? Tipo, se o menos 10 fosse aqui, né, e a gente tivesse aqui trocado, né, mudaria, né, isso, né? Então, se a gente não tivesse esses valores aqui, né, para acertar, a gente poderia acontecer que algum caminho não ia ser encontrado, porque, né, toda vez que você tem um valor negativo aí, né, ele sempre vai ficar, né, mais negativo, ele vai, né, diminuir assim, o tamanho ali do máximo, né, já que a gente está usando, né? Enfim, espero que isso tenha ficado claro também, né? Qualquer coisa pode deixar no comentário que eu posso explicar melhor. Mas então seria isso. Agora a gente vai então fazer o cálculo, né? A gente vai chamar, no caso, desculpe, o nosso
DFS, e a gente vai fazer a mesma coisa, retorna o resto na posição 0. Se a gente for ver, né, o corpo desse exercício é bem parecido com com aquele exercício lá do Diameter of Binary Tree. Mas ele tem esses edge cases, né, que seriam chamado de edge cases, né, esses casos que são fora, né, que, por exemplo, como que você lida quando não tem um valor, quando é negativo, né, isso é chamado de edge case. E é isso. Então a gente vai teria que pensar nisso, né? E aí aqui no caso a gente não soma um mais, né? A gente pega o valor em si. Enfim, espero que tenha ficado claro. Agora deixa eu rodar, né? Para ver se não teve nenhum erro de isso. Deu certinho. É isso, né? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa pode deixar aí nos comentários e eu te vejo no próximo. Até mais.